Sabe, o ato mais amoroso que a gente pode ter por um felino de estimação todos os dias é destruir completamente a facilidade da rotina dele. É verdade, tirar tudo do lugar mesmo. Exato. É pegar aquele potinho de cerâmica lindo, cheio de comida super acessível, jogar no fundo do armário e forçar o animal a trabalhar arduamente por cada grama de alimento. Nossa, parece radical, mas é exatamente isso. Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação detalhada. E olha, hoje a gente vai entrar num tema que parece simples, mas muda de ponta cabeça a forma como a gente entende os pequenos predadores que vivem nas nossas salas. E muda mesmo. A gente vai focar na biologia e na psiquiatria por trás da alimentação felina. E os materiais de hoje são baseados em apontamentos fascinantes de uma médica veterinária dedicada exclusivamente à psiquiatria animal. Isso. E o ponto de partida dessa nossa exploração de hoje é desconstruir a ideia de que alimentar um animal é só uma transação calórica, sabe? A medicina veterinária moderna mostra que a hora da refeição precisa ser um desafio complexo. Uhum. A nossa missão hoje é entender por que o conforto absoluto que a gente oferece é, na verdade, um dos maiores inimigos da saúde mental e física deles. Certo. Vamos destrinchar isso. Porque a imagem clássica de cuidado animal é ouvir aquele barulhinho da ração caindo no pote e achar que o dever está cumprido, né? Total. É prático, suja pouco, dá para medir a porção certinha. Mas pelo que a psiquiatria animal revela pra gente, essa conveniência toda é um desastre biológico. O ideal é que o pote tradicional simplesmente deixe de existir na rotina de um gato saudável. Ele tem que sumir. E a raiz desse problema está na forma como o cérebro de um predador funciona. Na natureza, a caça não é um evento rápido, tipo um fast food. Tem todo um processo, né? Exatamente. Existe uma sequência biológica muito clara. O animal observa, persegue, ataca, abate, disseca e só então ele come. É um gasto de energia gigantesco. Imenso. Tanto mental quanto físico. O cérebro felino tem um circuito de busca que é movido a dopamina. Então, esse circuito recompensa o animal não só pela comida no final, mas pelo processo de desvendar como chegar até ela. Então, quando a gente coloca uma montanha de comida estática lá no canto da cozinha, a gente está essencialmente amputando 90% dessa sequência natural. Amputando completamente. O estômago fica cheio, mas o cérebro continua faminto, sabe? Porque aquele circuito de busca não foi ativado em momento nenhum. É como morar dentro de um buffet livre 24 horas por dia. A tentação de comer por puro tédio, já que não tem mais nada para resolver na casa, acaba virando inevitável. Com certeza. E o resultado físico disso a gente já conhece bem, que é a obesidade em níveis epidêmicos. Mas a obesidade é só a ponta do iceberg, pelo que eu entendi. Sim, é só o sintoma visível. O sintoma invisível, e talvez o mais preocupante, é a apatia profunda. O animal fica deprimido. Por isso que a recomendação médica hoje é migrar de vez para um enriquecimento alimentar. Que é basicamente transferir a comida para objetos que simulem a resistência de uma presa. Isso. A gente está falando daquelas bolas recheadas com furinhos, que liberam a ração de forma imprevisível enquanto rolam, Aham. tabuleiros com labirintos complexos ou comedouros em formato de árvore onde o gato precisa ir lá e pescar o grão com a garra. E olha, nem precisa ser algo caro ou super tecnológico para quem está escutando. Dá para criar coisas fantásticas com o que ia pro lixo. Nossa, o papelão é o melhor amigo do gato. Pois é, caixas de papelão fechadas com furinhos, ou horrores de papel higiênico amassados nas pontas com ração dentro. Mas, assim, admito que me surge uma dúvida bem lógica pensando na prática. Pode falar. Se a gente dificulta subitamente o acesso à comida, o bicho não corre o risco de simplesmente não entender a brincadeira? Tipo, ficar frustrado, desistir de comer e gerar um estresse desnecessário? Olha, essa é uma preocupação super frequente nos consultórios, mas ela parte de uma visão muito humana sobre o esforço. Como assim? Para nós humanos, ter que resolver um quebra-cabeça super complexo toda vez que a gente quisesse abrir a geladeira seria exaustivo, uma tortura, Nossa, eu ia odiar. né? Mas para um felino, esse esforço físico e mental para conseguir a comida não é frustração, é trabalho com propósito. Ah, muda a perspectiva. Totalmente. Quando ele usa o focinho para empurrar um tabuleiro ou a pata para puxar uma peça móvel,
O cérebro dele está interpretando aquilo como o abate de uma presa. O esforço final para pegar o grão escondido é o gatilho perfeito para liberar neurotransmissores de satisfação. Faz todo sentido. Então, aquele papelão sendo estraçalhado no meio do tapete da sala é, neurologicamente falando, a versão caseira de uma caçada na savana. Exatamente isso. O enriquecimento alimentar resolve a fome nutricional e a fome cognitiva numa tacada só. E observar eles fazendo isso exige reconhecer um nível de inteligência que a gente subestima muito. A capacidade de foco para tirar um grão de ração de um labirinto de plástico é impressionante. É fascinante. O que salta aos olhos ali é a aplicação de um método científico básico, sabe? Método científico? Como assim? Eles testam hipóteses o tempo todo. Um felino diante de um brinquedo novo não age de forma caótica. Ele olha, analisa a estrutura. Ele mapeia o problema. Sim, se ele bate a pata esquerda e não funciona, ele ajusta o ângulo. Se morder não dá certo, ele usa a garra tipo um gancho para puxar. É um raciocínio muito lógico e sequencial. É um foco voltado para entender a mecânica do obstáculo mesmo. Sabe, refletindo sobre essa capacidade de focar, testar hipóteses e resolver problemas, quem gosta de gatos geralmente tem um perfil muito parecido. É verdade. São pessoas mais criativas, inteligentes e muito envolvidas com a leitura. E esse perfil combina muito com quem está na fase de estudar para concursos de provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em mathcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando exatamente a essa ideia de treinamento e preparação constante para os desafios, é incrível como os gatos aplicam essa mesma energia de estudo prático ao caçar a própria comida. Eles meio que estudam o ambiente, né? Sim. Cada interação com um quebra-cabeça novo é uma lição internalizada. Eles vão refinando a técnica, aprendendo quais movimentos gastam menos energia e aplicam isso na próxima refeição. O cérebro fica super jovem e elástico com esse treino. O que nos leva à logística dessa operação toda na nossa casa. Como a gente arquiteta esse ambiente de estudo tático para eles? Porque a matemática da distribuição dos potes é bem curiosa. Não dá para simplesmente trocar o pote fácil por um labirinto e deixar no mesmo canto da lavanderia de sempre. Exato. Se a ideia é espelhar a biologia, onde as presas estão escondidas e espalhadas pelo território, não basta trocar o recipiente. Qual é a regra de ouro que as fontes trazem? No mínimo absoluto, você precisa ter um comedouro por animal da casa, mais um de reserva. Certo, mas para um cenário de enriquecimento real, o ideal é ter muito mais comedouros do que gatos e espalhar esses desafios pela casa toda. Isso obriga o animal a usar o sistema olfativo, né? Nossa, o faro vira a bússola do dia dele. Em vez de acordar e caminhar no automático até a cozinha, ele precisa patrulhar a área. Ele vai na sala, mapeia o corredor e, de repente, sente o cheiro da bolinha recheada atrás do sofá. Ele interage, come aquela porção e vai descansar. E horas depois, o ciclo recomeça. É um jogo contínuo de esconde-esconde que dita um ritmo supernatural para o dia. E falando em espalhar coisas boas pela casa e encontrar conteúdo de qualidade, que tal espalhar o nosso conteúdo? Para quem está acompanhando e curtindo essa nossa exploração de hoje, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. É a melhor forma de garantir que investigações assim continuem rolando. Com certeza. E retomando a montagem desse ambiente alimentar, tem um ponto muito crítico sobre a ergonomia da coisa toda. A altura dos potes. Isso. É algo que gera muita confusão hoje em dia por causa de tendências de mercado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a gente bater um papo. Porque hoje tem um marketing pesadíssimo em cima dos comedores elevados. Pesadíssimo mesmo. A premissa que vendem é que os potes precisam ficar no alto, bem na altura do ombro do gato, para ser ergonômico, não forçar a coluna ou prejudicar a digestão. Como se comer no chão fosse um erro de design da natureza. Como que a anatomia explica isso? Porque parece fazer sentido para nós, humanos, que comemos sentados numa mesa. E é exatamente aí que mora o erro. A gente projeta a nossa biomecânica no animal.
Esse marketing ignora totalmente como um pequeno felino silvestre caça e come. Eles não procuram uma mesinha na natureza. De jeito nenhum. Imagina um gato caçando um camundongo ou um grilo no mato. A postura de abate e de consumo é sempre agachada, próxima ao chão. A espinha dorsal, as escápulas e o pescoço deles evoluíram por milênios para operar com força máxima nessa exata posição agachada. Faz todo sentido. Um predador não vai pegar a presa e procurar um degrauzinho conveniente na altura do peito para apoiar antes de dar a primeira mordida. Não rola. Na verdade, para conseguir dilacerar as fibras musculares da presa, o gato precisa da alavanca e do atrito que o próprio chão proporciona. Ele trava a comida no chão. Exato. Ele usa as patas da frente para fixar o alimento no solo, enquanto o pescoço e a mandíbula fazem o movimento de puxar para cima e para trás. A musculatura cervical inteira é projetada para esse esforço partindo lá de baixo. A única exceção seria se ele pegasse um passarinho no galho de uma árvore. Sim, mas mesmo assim ele estaria na postura de esfinge, comendo na altura da própria pata. O que derruba totalmente esse mito de que o pote elevado é uma regra de ouro ergonômica universal. Então, na verdade, trata-se de uma intervenção médica específica. Perfeitamente. Elevar o pote é crucial para gatos muito idosos com artrose severa, problemas na cervical ou algumas condições do esôfago. Mas isso tem que ser diagnosticado por um veterinário. Para um gato jovem e saudável, comer no chão é a norma. Não só é a norma, como é vital para usar os quebra-cabeças. Tabuleiros e bolas dependem do chão para oferecer resistência. Se você eleva o tabuleiro, ele fica bambo, perde a estabilidade que o animal precisa para simular a caçada. Então, o foco de quem escuta a gente deve sair do suporte de madeira chique e ir para a complexidade do brinquedo lá no chão. Exatamente isso. Agora, já que a gente estabeleceu como e onde a refeição deve acontecer, a próxima camada da nossa exploração é o menu. O que exatamente a gente coloca dentro dessas caixas de papelão e labirentos? A base da dieta ainda é fundamentada na ciência nutricional. Os alimentos comerciais de alta qualidade, tanto secos quanto úmidos, são a forma mais segura de garantir os nutrientes. Até porque felinos são carnívoros estritos, né? Sim, a biologia deles é muito rígida. Eles não produzem taurina em quantidade suficiente, por exemplo, que é essencial para a visão e para o coração. A ração comercial garante isso, mas isso não significa que a dieta precisa ser monótona. É aí que entram os complementos naturais, que quebram muitos estereótipos. Nas fontes, eu fiquei surpreso ao ver gatos comendo pedaços de melão. Pois é, frutas permitidas, tipo o melão, são ótimas para dar uma textura e um sabor novos. E tem a questão vital das graminhas. Os famosos matinhos. Isso, o trato digestivo precisa muito dessas fibras vegetais para ajudar a eliminar os pelos que eles engolem tomando banho. E a fonte dá uma dica muito boa para gatos mais teimosos. Se ele não quer mastigar a grama direto do vasinho, você pode picar fininho e misturar no alimento úmido. Um truque perfeito. E já que você tocou no alimento úmido, a gente precisa falar sobre um dos mitos mais perigosos da nutrição animal atual. O terror do sachê. Nossa, o terror do sachê. Existe um medo generalizado de que o sachê vai deixar o gato obeso em um mês, ou que tem sódio em níveis tóxicos. A galera trata o sachê como se fosse um fast food felino irresponsável. Tipo, dá só no aniversário do bicho e olhe lá. E é exatamente o oposto disso. Com base na psiquiatria e na fisiologia, o sachê é quase um truque biológico de sobrevivência para eles. Para contornar aquela falha evolutiva do sistema renal, né? Explica melhor isso. Vamos lá, os ancestrais dos gatos domésticos evoluíram em regiões extremamente áridas, lá para o lado do Oriente Médio. Como não tinha muita água livre para beber, a anatomia deles teve que se virar. O cérebro felino tem um limiar de sede muito alto. Eles simplesmente não sentem vontade de beber água até estarem perigosamente desidratados. O alarme de sede demora muito para tocar. Demora demais. A natureza desenhou eles para tirar até 70% da água que precisam direto do corpo da presa abatida. E os rins deles são máquinas super eficientes em concentrar a urina para não perder uma gota de líquido. Então, quando a gente pega esse sistema renal de deserto, que espera receber a água mastigando,
e dá exclusivamente um grão seco que tem menos de 10% de umidade, A gente cria uma crise silenciosa. porque o animal não vai lá no bebedouro beber 3 litros de água para compensar. Não vai. E aí eles passam a vida num estado de desidratação crônica leve. Isso força os rins ao limite e o resultado final, infelizmente, são os cristais e cálculos renais. Caramba, a mecânica é exata. É por isso que o sachê não engorda, ele salva, na verdade. Ele hidrata. O sachê entrega a água no exato formato que o corpo felino entende. Através da comida. A recomendação padrão dos veterinários é dar alimento úmido pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Muda completamente a perspectiva. É uma ferramenta de hidratação contínua. E tem a questão psicológica também, né? Que não é só sobre os rins. O contato com essa textura úmida gera uma felicidade absurda neles. Gera muita satisfação. E a chave para manter essa felicidade em alta é apostar na novidade constante. Porque a rotina engessada é um tédio sensorial. Total. Pensa na natureza. A dieta muda todo dia. Hoje é um roedor, amanhã é um inseto. Texturas diferentes, temperaturas diferentes. Simular essa variedade em casa é o auge do enriquecimento ambiental. E a brincadeira com a temperatura do sachê é uma dica genial da fonte. Você servir um sachê levemente aquecido num dia de inverno. Isso solta o aroma, né? Exato, simula o calor de uma presa que acabou de ser caçada. O gato fica enlouquecido com o cheiro. E no extremo oposto, a gente pode usar o frio, fazer um picolé de sachê. O picolé é maravilhoso. Não é só para refrescar no verão. Ele muda a física da alimentação. O alimento está congelado, então o gato é obrigado a lamber com muita paciência. E vai derretendo aos poucos. Isso, a textura muda, o cheiro vai abrindo. E o ato de lamber continuamente libera muita endorfina no cérebro felino. Reduz estresse, relaxa o bicho e ainda hidrata. Sem contar a variedade de marcas e sabores que a gente pode rotacionar, desde que sejam de alta qualidade. Sempre surpreendendo o paladar deles. Olha, se a gente condensar tudo o que a psiquiatria animal nos mostrou hoje, fica super claro que alimentar aquele predador de sofá que dorme na sua perna é uma arte. Não é só sobre nutrição, é sobre saúde mental. É sobre devolver o propósito de existir para eles. Exatamente. Eliminar o potinho, colocar tabuleiros espalhados, ignorar o mito do comedouro alto e abraçar a hidratação pelo sachê. A gente perde a conveniência, mas ganha um animal vivo. A mente deles acorda. A refeição volta a ser o grande evento do